Fala galera, tudo tranquilo? Bom, nesse vídeo eu falarei um pouco da minha visão a respeito do futuro do PC Gamer, deixando claro que isso aqui é apenas a minha opinião. Eu não tenho como bater o martelo e garantir a vocês exatamente como serão o futuro das coisas. Porém, tudo que eu falarei aqui tem sim uma grandíssima probabilidade de acontecer, baseado em alguns fatos importantes dentro desse mercado. E é com base nesses fatos que eu farei uma projeção junto com vocês a respeito desse tema e o porquê eu acho que existe uma grande probabilidade de que o PC Gamer como nós conhecemos hoje possivelmente deixe de existir dentro dos próximos anos. Mas antes, já sabe, deixa aquele like para fortalecer e me ajuda a bater os 1000 inscritos aqui no canal. Já estamos bem próximos dessa meta, então conto com a ajuda de vocês, tá bom? E para a gente começar a projetar o futuro do nosso queridíssimo PC Gamer, vamos voltar um pouquinho no tempo só para a gente entender melhor como funciona o nosso mercado atual e, a partir disso, nos projetar ao futuro. Há cerca de 10, 11, 12 anos atrás, o PC Gamer da época era bem diferente do PC Gamer de hoje, principalmente os PCs high-end, que eram gigantescos, com um hardware que consumia bastante energia, fontes de alimentação com 800, 900, 1000, 1200 watts de potência, e grande parte desse hardware esquentava bastante. Quem aí lembra dos AMD FX? Cara, existe o FX 9590, que era um processador topo de linha da época, onde existem vários relatos desse processador passando dos 120 130 graus de temperatura, o que é um completo absurdo. Esse processador possuía 220 watts de TDP, e que muitas vezes esse consumo passava dos 220 watts. Então, o bicho era uma verdadeira usina nuclear. Para vocês terem uma noção, o Ryzen 9 5900X, que é um processador atual top de linha, tem metade desse TDP, são 105 watts de TDP. E uma outra parada que também era muito comum nos computadores high-ends mais antigos eram os SLI de placa de vídeo. Ou seja, o cara colocava 2, 3, 4 placas de vídeo no mesmo computador. Tem até um vídeo bem antigo do Venom Extreme mostrando o PC dele com 3 GTX 780 Ti. E tudo isso para jogar no Ultra em 4K e, é claro, também fazer algumas lives. Lembrando que a resolução padrão dessa época era o HD e logo depois passou a ser o Full HD. Ou seja, nessa época, tudo era baseado na mais pura força bruta. Não existia auxílio de software, escala de resolução, nem inteligência artificial. Era basicamente tudo processado exclusivamente via hardware. Sem contar também na questão da pirataria, que antes era algo bem mais comum. Era muito fácil de encontrar jogos craqueados. E na grande maioria das vezes, esse era o principal motivo de fazer as pessoas escolherem o PC ao invés dos consoles. Coisa que de uns anos para cá mudou um pouco. Está cada vez mais difícil de encontrarmos jogos craqueados devido às políticas de anti-pirataria. Por outro lado, existe o Xbox Game Pass, que, é claro, não possui todos os jogos, mas de certa forma acabou pegando um pedaço desse mercado. Dessa forma, o PC Gamer também perdeu um pouco de força para o Xbox Series S. Eu só estou dando esse exemplo para vocês entenderem que, ao passar dos anos, o mercado sofre várias mudanças. Então, o que acontece hoje não quer dizer que vai continuar para sempre. E são por essas e outras que percebemos que tudo o que passou faz parte de uma outra época. Muita coisa mudou e a tendência é que continue mudando. Hoje temos um hardware bem mais eficiente, bem mais frio, que consome muito menos energia. E grande parte disso graças às tecnologias de upscale, como o Fidelity FX e o DLSS, que ajudam a extrair mais potência do nosso hardware graças à tecnologia de escala de resolução, o que nos possibilita muitas das vezes jogar em resoluções mais altas como Quad HD e 4K, mesmo sendo um hardware de entrada, coisa que era bem difícil há uns anos atrás, pois precisava de muito hardware para isso. Então, o que temos hoje é um equilíbrio entre hardware e software, e a tendência é que isso continue evoluindo. E, ao meu ver, em breve teremos mais atuação de inteligência artificial e software do que hardware propriamente dito. E esses dias saiu uma notícia pesada que prova que isso não é uma teoria, e sim a mais pura realidade. Pois no dia 12 de dezembro de 2023, a Nvidia, que é a maior fabricante de chip gráficos do mercado, anunciou que não é mais uma empresa de gráficos, e sim de inteligência artificial. E que inclusive essa mudança aumentou muito o faturamento da empresa. Isso não quer dizer que eles vão abandonar o mercado de jogos, mas isso é um forte indício de que provavelmente dentro dos próximos anos nós não precisaremos mais de hardware para rodar os jogos. E mais uma prova disso é que também temos o xCloud, que é um serviço de streaming
stream da Microsoft para jogos, que você consegue rodar todos os jogos do Game Pass apenas usando a internet, sem precisar de um PC ou um console para isso. Que apesar de não ser um serviço tão bom ainda, é questão de tempo para ficar 100%. E esse serviço de stream, ou um serviço de stream semelhante a esse, resolveria um problema muito grande, tanto para os consumidores finais, quanto para as grandes empresas como Sony, Microsoft e Nintendo. E se a gente for analisar direitinho, o xCloud é um serviço da Microsoft, e a Microsoft também produz consoles. Ou seja, não faria sentido algum a Microsoft canibalizar os próprios consoles se ela não soubesse que esse é um futuro inevitável. Até porque essa é uma necessidade da própria indústria. Para você que não sabe, as empresas não lucram com as vendas de console, e sim com as vendas de jogos e assinaturas. Então, se você elimina a necessidade da produção de consoles, tanto o público agradece quanto as empresas também. Afinal, as empresas economizarão muito dinheiro e muito mais pessoas comprarão jogos e assinaturas, sendo assim bom para os dois lados. E é por isso que eu acho que esse é um futuro inevitável. E quando eu digo fim dos consoles, eu também me refiro ao fim do PC Gamer, tá? Afinal, o mercado dos jogos gira em torno dos consoles e não do PC. O PC é algo secundário que acompanha os consoles. Então, se o console deixa de existir, consequentemente, o PC Gamer também deixa de existir. E não é loucura a gente pensar isso. Afinal, o mercado como um todo está passando por uma transformação. E que não se adequar, vai à falência. Como aconteceu com a Kodak, por exemplo. E é por isso que eu acho que a Nvidia deixou de ser uma empresa focada em hardware para ser uma empresa focada em inteligência artificial. Ao meu ver, esse é um grande spoiler do que está por vir dentro dos próximos anos em relação ao mercado de games e consoles. Parece que essas empresas já sabem que o futuro dos jogos será via nuvem, ou seja, 100% via serviço de stream. Graças à evolução da internet, inteligências artificiais e software. E como eu disse, essa transformação está ocorrendo no mercado como um todo, de maneira geral. Só não enxerga quem não quer. É por isso que atualmente o mercado automobilístico está cada vez mais composto por carros elétricos. É por isso que as empresas petrolíferas são as que mais investem no setor de energia renovável, entre várias outras coisas. Esse é o movimento natural evolutivo do mercado como um todo. E é por isso que eu acredito fortemente que, infelizmente, dentro dos próximos anos, o nosso querido PC Gamer será uma tecnologia praticamente obsoleta e cada vez mais irracional de se investir. Mas, é claro, deixe a sua opinião aí embaixo a respeito disso tudo, lembrando que todo comentário é muito importante. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal e me ajuda a bater os 1000 inscritos, beleza? Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, falou e até mais.